Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 até o 14 e depois os versos 35 e 39. Evangelho de João, capítulo 4. Todos encontraram? Misericórdia? Amém. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14, depois os versos 35 e 39, tá bom? A minha versão, ela diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela ou nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Os versos 35 e 39. O 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Deus, nesse momento pedimos que o Senhor possa usar o teu servo para falar aquilo que tu queres, ó Deus, conversar com a tua igreja, ó Pai, que o Senhor quer consolar a tua igreja, exortar e instruir. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a sempre praticarmos aquilo que o Senhor falou aos nossos corações para a glória do teu santo nome. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de tratar sobre o tema a missão e a igreja. E quando nós falamos sobre missão, nós precisamos trazer para um contexto mais entendível o nosso Brasil como um país que ele é conhecido pela sua alegria, por seu povo festivo. E muita dessa alegria que nós temos em nosso país, ela é proporcionada pelo esporte. Nós tivemos, principalmente na década de 80, 90, mais a década de 90, o vôlei campeão olímpico, campeão mundial de tantas outras coisas. Tivemos também a Ayrton Senna, que para os que têm 35 anos a mais, vai saber a importância de Ayrton Senna para o esporte e, sobretudo, para o Brasil. Tantas alegrias que ele trouxe aos domingos de manhã para cada brasileiro. Nós temos também o futebol e a seleção brasileira, pentacampeã. 5 campeonatos venceram os nossos jogadores representando o nosso Brasil nas Copas do Mundo. O que nos traz algo muito interessante nesses exemplos que eu trouxe sobre o esporte é que todos eles
têm uma missão quando eles vão entrar num campeonato. A missão é ser campeão. Da mesma forma, nós precisamos entender que o campeonato não é feito para a missão, mas a missão é feita para o campeonato. Então, quando nós tratamos sobre esses versos que nós lemos, nós precisamos entender um pouco sobre a missão e a igreja. E nessa noite eu venho propor falar um pouco sobre adoração, que o texto vai falar sobre ela e sobre outros assuntos, mas eu quero falar um pouco sobre adoração e me estender um pouco mais sobre a missão da igreja. E para entendermos um pouco sobre essa situação dos samaritanos, um povo que era tão menosprezado pelos judeus, a gente precisa ir buscar a história. E a história vai nos dizer que Israel, ele era apenas um reino. Contudo, esse único reino, ele se divide em dois. Por uma decisão errada, quando o filho de Salomão, Roboão, ele decide ouvir os conselhos de seus amigos jovens e desprezam os conselheiros do seu pai. Pessoas instruídas, pessoas com experiências no governo, e ele menospreza esses conselheiros. Começa aí, depois dessa atenção que ele dá aos seus amigos, aqueles jovens de infância que viveu com ele desde pequeno, começa o reino de Israel, ele tomar caminhos que começam a destruir aquilo ou desvirtuar aquilo que Deus tinha destinado para o povo de Israel, como as 12 tribos. Roboão, quando ele toma essa decisão de dar ouvido aos seus amigos jovens, o povo, ele se revolta contra aquela decisão e as 12 tribos agora se dividem. Agora nós temos o reino do norte e nós temos o reino do sul. O reino do sul, ele é constituído pelas tribos de Judá e Benjamim, e o centro, a sua capital é Jerusalém. Roboão está agora governando essas duas tribos. Contudo, as 10 outras tribos, chamada como o reino do norte, começa agora a viver uma situação que mudaria totalmente a sua história. E essa decisão política de Roboão traz efeitos extremamente colaterais, porque a idolatria de outros povos entra na capital de Samaria, conhecido como o Reino do Norte. Certo ponto, a Samaria, o Reino do Norte, ele é escravizado pelo rei assírio, e aquele povo, ele vai viver em outras nações que o rei assírio tinha dominado. Como também ele traz os outros povos para dentro de Samaria. E aí entra uma grande confusão nessa situação, porque o povo de Israel, que antes estava dominado pelas leis do Senhor, começa agora a misturar todas as leis, todos os outros deuses que existiam naquela época, e faz um balaio de gato, de religiões, de crenças, e mistura o judaísmo, que era uma adoração genuína a Deus, agora com uma adoração a outros deuses. Os judeus que restaram em Samaria se misturam e agora não tem mais a sua identidade com Deus, porque aqueles outros ensinamentos religiosos de deuses estranhos entrou em Samaria. E agora a lei de Moisés, ela é modificada. E os samaritanos agora acreditam que o local correto de adorar a Deus é no Monte Gerizim. Só que os judeus desprezavam os samaritanos porque eles distorciam as sagradas escrituras. Então, basicamente, resumindo tudo o que eu falei, o povo samaritano, ele é mal visto agora pelo povo judeu, porque eles se misturaram com outras nações e trouxeram outros ensinos de deuses estranhos para dentro de Samaria, e agora não tinha mais a fé genuína no nosso Deus. Trazendo agora para o texto que nós lemos, eu queria trazer algumas verdades bíblicas, e a primeira é que o que salta aos meus olhos é que Jesus, ele tem uma
intencionalidade que nós precisamos copiar. O verso 4 é extremamente interessante dentro disso que nós estamos falando, porque o verso 4 ele vai dizer: era-lhe necessário passar por Jerusalém. Amados, esse caminho que Jesus ia fazer da Judeia para a Galileia, tinha-se 3 caminhos. Um caminho mais longo, que ele tinha 150 quilômetros para andar, outros 140 quilômetros para andar, e Jesus escolhe, apesar de ser um caminho mais curto, 120 quilômetros, ele escolhe exatamente passar por Samaria. E o interessante que nós podemos observar é que os judeus, apesar de menosprezar Samaria, Jesus, sendo judeu, ele decide passar por Samaria. E esse caminho, de maneira alguma, os judeus, eles faziam, porque aquele caminho era impuro e eles não queriam se contaminar com aquele caminho. Contudo, amados, nós precisamos entender que era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus queria mudar a história de uma cidade. Jesus queria fazer o que outras pessoas, outros judeus, não tinham coragem de fazer, por esse contexto histórico religioso que os impedia de levar o reino de Deus até aquele povo de Samaria. Então, João, ele vem trazendo essa importância de que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria para que houvesse o impacto da sua palavra. E assim aquela cidade ela fosse transformada pela mensagem do reino de Deus. E entenda que Jesus, ele não estava preso à geografia, porque a mensagem do reino, ela se expandia a outros territórios. E aí, queridos, nós não podemos ficar presos ao nosso território geográfico que nós determinamos ou nós demarcamos que ali é o meu convívio religioso. Nós precisamos quebrar essas barreiras e entender os povos como pessoas que são necessitadas de ouvir a mensagem do reino. Amados, Jesus, ele nos dá uma lição de que nós precisamos expandir, que nós precisamos avançar, que nós não devemos ficar parados, inertes a um povo que clama pela palavra do Senhor. Tem mais ou menos, eu acredito que um mês, nós terminou o nosso expediente no sábado à noite e desde o sábado de manhã Célia estava falando, eu queria comer um cachorro quente, e Célia não gosta de cachorro quente. E ela passou o dia todinho falando, eu queria comer cachorro quente hoje à noite, eu queria comer cachorro quente. E eu, vamos tomar uma sopa. E aí quando nós chegamos no Valentina, e aí nós vamos para onde? Ela fez, eu queria comer um cachorro quente. Eu disse, tá bom, então vamos. Vamos ali onde a família de Sandevânia gosta de comer, a gente nunca comeu lá, vamos lá, bora. Chegamos lá, começamos a comer e estávamos conversando sobre casamento, sobre Deus, sobre aquilo que Deus faz no meio da sua igreja. E exatamente no ponto que eu estava falando sobre casamento, o papel do homem, o papel da mulher, se a mulher entendesse a importância dela no casamento. E aí uma mulher que já tinha passado por nós, ela volta e diz assim, eu não entendi isso que você falou, você pode falar novamente, você pode me explicar? E eu tomei um susto, porque a mulher já estava indo embora, ela voltou até nós. E eu comecei a explicar o que eu tinha falado, e ela discordava de algumas coisas, concordava com outras. E aí ela chamou o marido, chamou o filho, vem cá, porque eles estão falando aqui sobre casamento e a gente precisa saber disso. E nós conversamos, interagimos, e ela encheu os olhos de lágrima e disse, nós estamos a ponto de nos separar.
E o que você falou é exatamente o que nós precisamos ouvir. Nós trocamos telefone, conversamos depois, eu com o marido dela, ela com Célia, com a esposa do rapaz. E ela disse, olha, eu tomava conta de casais e hoje eu estou nessa situação de separação, porque eu não me sinto valorizada, por isso, por aquilo. Ele falou algumas particularidades da situação. Mas depois, eu conversando com o marido dela, ele disse assim, olha, eu não entendi o que você estava falando, mas quando a gente saiu da lanchonete, Deus, ele clareou tudo o que você tinha me falado, e eu vi, poxa, tudo que nós conversamos hoje pela manhã, ele com a esposa, foi exatamente o que você falou para nós. Então, amados, isso nos traz uma lição de que nós precisamos avançar. As pessoas, elas estão sedentas em ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos no nosso curral, nós estamos no nosso reduto, preocupados com aquilo que nós temos que fazer dentro da nossa igreja. E se nós entendêssemos, pelo menos a tradução do que se diz eclésia, igreja em grego, nós avançaríamos. Porque é uma tradução que diz, olha, você tem que ir para fora, porque nós fomos chamados para fora. E Jesus, ele nesse momento em que ele está com a mulher samaritana, ele avança. Ele não está preso à religiosidade de dizer, olha, eu não vou passar por Samaria, primeiro porque é um povo impuro, eu não vou me contaminar, eu tenho que dar testemunho para o meu povo judeu de que eu não devo estar com eles. Mas Jesus, ele veio na contramão da religiosidade, porque o que importava era que a mensagem do reino, ela avançasse para alcançar pessoas. Então, nesse momento, João 4, ele marca um momento significativo da transição e expansão desse ministério de Jesus. Qual é o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos? Entenda que o ministério que Deus colocou nas suas mãos não é maior do que a ordenança que Jesus deu a mim e a você, que é ir pregar o evangelho. Não tem ministério nenhum. Se você tem o seu ministério de cantar, se você tem seu ministério, algum tipo de ministério de servir dentro da igreja, isso não é maior do que você pregar o evangelho a toda criatura. Houve uma reunião da chamada diáspora aqui no Brasil e estavam comemorando porque diáspora é um movimento que tem onde a ideia de que são os povos em movimentos e a igreja ela precisa entender esses povos em movimentos para evangelizar essas pessoas. E houve uma reunião mundial a respeito disso e eles estavam comemorando porque todas as nações já tinham sido alcançadas pelo reino de Deus, ou alcançadas pelo reino de Deus. E aí o idealizador jogou um balde de água fria em todo mundo e disse, olha, quando a Bíblia fala sobre todas as nações, ela está falando sobre etnias, sobre idiomas, sobre dialetos. E existe muitos povos ainda que não foram alcançados na sua língua. Existe não é mancha verde, me faltou agora a palavra certa, mas é alguma coisa verde, que trata sobre os povos que vivem nas florestas. E é exatamente os povos que também fazem parte aqui da floresta amazônica, que não foram alcançados, que ninguém chegou a esses povos para pregar o evangelho. E nós, quando olhamos para o histórico das nossas igrejas, e aí nós falamos de fato a história da igreja evangélica, nós podemos ver que ela, apesar de crescer, não tem sido um crescimento genuíno, mas tem sido um inchaço, porque as pessoas estão mais voltadas para aquilo que se faz dentro da igreja e não para fora da igreja. As pessoas não estão tão preocupadas em pregar o evangelho para aqueles povos que precisam ouvir. E quando Jesus fala que nós devemos ir pregar o evangelho, na verdade ali é um gerúndio
que ele fala é indo, é a todo momento, a todo instante, pregando o evangelho. Não necessariamente você sair do seu lugar e ir para outra nação, mas é algo simultâneo, tanto em outras nações, em outras etnias, quanto em Jerusalém, aqui onde você está. Então nós precisamos aprender com Jesus que o ministério ele precisa avançar para que pessoas sejam alcançadas pela mensagem do evangelho. A segunda lição que eu gostaria de trazer, a segunda verdade bíblica que eu gostaria de trazer para essa noite, é sobre a humanidade de Jesus. Nós podemos ver nos versos de 6 a 8, quando ele diz, ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido comprar comida. Amados, nós podemos ver exatamente aqui a humanidade de Jesus em ação, sendo usada para alcançar alguém que necessitava ouvir o evangelho. O evangelista João, quando ele escreve isso aqui, ele traz a humanidade de Jesus quando ele fala sobre o cansaço, sobre a fome, sobre a sede. E ele menciona também, como nós lemos, que os seus discípulos foram comprar comida. E embora a intenção de João não fosse enfatizar de fato a fome e sede de João, fica a evidência que Jesus nos mostra de pregar o evangelho àquela mulher samaritana. E apesar de desprezada por N motivos, e eu vou falar sobre essas questões, Jesus, ele avança quebrando barreiras, construindo pontes para que o evangelho chegue àquela mulher. Ela era desprezada por N motivos, como eu falei para vocês, e esses motivos, então, Jesus, ou João, ele traz no texto quando ele menciona que Jesus, no desenrolar da sua conversa, ele diz, chama teu marido, e ela diz, eu não tenho marido, e Jesus fala, você teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. A mulher também, a mulher samaritana, ela era desprezada pelo fato de ser mulher. Mulher naquela época não tinha o valor que hoje se tem, e também pelo fato de ser samaritana. Então esses 3 motivos faziam com que ela fosse desprezada pelos judeus. E Jesus, ele supera esses preconceitos, porque ele via nela uma mulher que necessitava, uma mulher que tinha uma alma sedenta, uma mulher que ela precisava da salvação eterna. Quantas vezes nós temos ficado nessas barreiras, nesses muros que nos impedem de levar a mensagem do reino a uma pessoa que precisa. Nos nossos dias nós temos tantos motivos que, aos nossos olhos humanos, carnais, nós colocamos ou usamos como barreiras, como muros, para que nós não levemos a mensagem para aquelas pessoas. Mas nós precisamos ir na contramão dessa religiosidade que nos afasta das pessoas. Nós precisamos enxergar nas pessoas alguém sedentas, alguém que precisa ouvir e necessita ouvir a mensagem do reino. Queridos, no dia 28 de dezembro de 1998, nessa igreja, foi um momento que publicamente eu entreguei a minha vida ao Senhor. 25 anos se passaram. E todas as vezes que eu me deparo com
mensagens que traz a missão da igreja, eu começo a olhar para trás e pensar naquelas pessoas que se dispuseram nas mãos do Senhor para trazer a mensagem do reino à minha vida. Se você trazer a sua memória, quantas pessoas Deus usou para levar a mensagem do reino dos céus a você? Eu e você passaremos a olhar diferente o que é a missão da igreja. Porque aquelas pessoas, elas venceram sim barreiras para trazer a mensagem do evangelho a nós, e nós hoje estamos aqui servindo ao Senhor. Nós precisamos, queridos, construir não muros, mas pontes. Pontes para que possamos vencer tudo aquilo que nos impede de falar de Jesus para as pessoas. Afinal de contas, só existe uma pessoa interessada em que a mensagem do reino não seja propagada. É o inimigo das nossas almas. E nós que entendemos a importância de falar de Jesus para as pessoas, precisamos nos colocar nas mãos de Deus para pregar como Paulo fala a tempo. Paulo vai falar a tempo e fora de tempo. Não importa a maneira que você pregue. O que importa é que a mensagem do evangelho ela seja pregada e alcançada às pessoas. Por isso, nós precisamos vencer as barreiras. Nós precisamos vencer a religiosidade. E se você e eu nos achamos como pessoas melhores do que aqueles que estão aí, que ainda não ouviram ou ainda não entregaram suas vidas a Jesus, nós podemos ver aqui com o exemplo de Cristo que nós não somos melhores do que ninguém, sobretudo, e que as pessoas precisam sim ter o impacto do evangelho nas suas vidas. Jesus, de maneira intencional, estratégica, ele usa a sua humanidade para alcançar aquela mulher. Jesus, ele chega no poço, ele usa a sua humanidade, ele usa a sua fome, ele usa a sua sede, ele usa o seu cansaço. Ele marcou um encontro com aquela mulher, embora ela não soubesse. Porque era necessário ele passar em Samaria e alcançar aquela vida. Ele usou aquilo que ele tinha de humano, como eu já mencionei, como uma estratégia para começar uma conversa com ela. Uma maneira que, basicamente, jamais ela iria entender ou pensar que, no final das contas, ela teria um encontro com Cristo. O que eu quero falar com isso é que você não precisa pensar nas grandes estratégias para pregar o evangelho. Você pode usar a estratégia simples, aquilo que Deus colocou em seu coração, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Tenha coragem. Tenha coragem, use aquilo que Deus colocou nas suas mãos e fale. Porque o Espírito Santo irá conduzir aquilo que você precisará falar para aquela pessoa e ela ouvir o evangelho de Deus para a vida dela. A terceira verdade que eu queria trazer nesta noite é o conhecimento superficial que aquela mulher tinha a respeito da mensagem que Jesus estava levando. Verso 9, ele diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então a mulher, ela estava ligada naquilo que era superficial. Ela estava ligada naquilo que era religioso, naquilo que colocava como uma barreira, como um muro, que impedia um judeu de falar com a mulher samaritana. E de fato, jamais os judeus iriam pedir água a uma samaritana. Jamais um judeu iria chegar perto de uma mulher
samaritana sobretudo, para ter um diálogo com ela. Então a mulher, ela estava ligada nisso. A mulher, ela estava com as vendas nos olhos, não entendendo aquilo que Jesus estava falando para ela, e ela estava colocando na frente de tudo apenas aquilo que impedia ou trazia num campo religioso um relacionamento do judeu com os samaritanos. E eu não poderia passar essa oportunidade de falar algo que é tão corriqueiro nos nossos dias, que as pessoas estão presas e equivocadas, ou presas aos dogmas equivocados que têm se propagado nos nossos dias. Ensinamentos errados e tradições que, no lugar de juntar ou aproximar-se de Deus, está contribuindo para que as pessoas se afastem de Deus. Quantas vezes nós podemos ver pessoas que dizem assim: é para ser crente igual a fulano? Não quero, porque o testemunho de fulano não é da maneira que vocês falam. Nós podemos ver, sobretudo, pregadores com ensinos rasos no YouTube, ensinando coisas que traz, sobretudo, escândalos, traz ensinamentos que afastam as pessoas do genuíno evangelho do reino de Deus. Pregadores que se aproveitam de uma fé, ou pelo menos de uma boa fé das pessoas, pessoas inocentes, pessoas que de fato querem buscar Deus e usam essa fé como um meio para enriquecimento ilícito ou para propagar-se, para propagar sua própria igreja como um reino não de Deus, mas um reino da sua própria igreja. E essas pessoas, elas estão igual à mulher samaritana, presas a uns dogmas, aos ensinos, às tradições rasas, superficiais, porque não são ensinadas no genuíno evangelho do reino de Deus. E amados, glória a Deus por isso, porque a nossa igreja, Betel Valentina 2, ela tem se preocupado em trazer o genuíno evangelho para todos aqueles que aqui estejam. E nós, tendo essa oportunidade e esse privilégio da parte de Deus, precisamos usar isso para levar o genuíno evangelho para as pessoas. As pessoas estão caminhando para distante de Deus. E o que eu e você temos feito com aquilo que Deus nos deu, como um ensinamento correto da sua parte? Nós não precisamos guardar para nós mesmos, mas devemos sim combater os ensinos superficiais e errados que estão em nosso meio. Combater com o verdadeiro evangelho. Jesus, ele veio combatendo vários ensinos errados. Ele não queria saber qual tipo de ensino se estava ensinando, mas ele ensinava o verdadeiro evangelho, a mensagem do evangelho para as pessoas. Jesus não perdia tempo com a superficialidade das pessoas, mas ele ganhava tempo com a sua mensagem e o foco da mensagem que ele queria levar. Dos versos 20 a 23, nós podemos ver que Jesus, ele não se deixa levar com os assuntos que iria tirar o seu foco da mensagem que ele queria dar para aquela mulher. Verso 20, ele diz o seguinte: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procuram. Então Jesus, ele não estava preocupado com o ensino superficial ou aquilo que a mulher sabia como superficialidade da sua tradição religiosa. Mas Jesus estava focado em levar a mensagem do Evangelho para aquela mulher. Perceba que a mulher ela está focada em discutir sobre o local aonde deveria se adorar. E Jesus vai ao coração do assunto. Jesus ele não vai tratar exatamente sobre isso, ele fala de maneira breve, mas ele vai exatamente no coração do assunto, da necessidade daquela mulher real e da mensagem que de fato Jesus queria levar naquela passagem. E quando Jesus diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade, e aqui eu vou quebrar um pouco um ensinamento que talvez muitos tenham aprendido errado, é que ele não está falando sobre o Espírito Santo. Quando Jesus está falando, olha, você tem que adorar em espírito e em verdade, ele não está se referindo ao Espírito Santo. Ele está falando sobre a sua consciência, sobre a sua razão, que você precisa adorar a Deus em verdade, em razão, com o seu intelecto, com o seu entendimento. E quando ele fala sobre adorar em espírito e em verdade, ele está se referindo a si mesmo. Jesus está falando sobre a sua pessoa, e aí nós poderemos trazer outros versos para corroborar isso que eu estou falando. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra passagem ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele vem falando em outras palavras para aquela mulher. Ele diz exatamente assim, você está preocupada com o lugar, se referindo a onde iria se adorar. Minha senhora, há um dia chegando, mais cedo do que você pensa, quando ambos os montes serão irrelevantes para a verdadeira adoração. Jesus explica àquela mulher que a adoração não está no Monte Gerizim, como acreditavam os samaritanos, e também não estava em Jerusalém. Deus não estava preocupado com o local que deveria se adorar, mas ele estava trazendo a mensagem que no lugar de adorarmos, Jesus estava focado em quem nós adoramos. Jesus fala, olha, não é nenhum desses lugares que Deus se importa que você adore. Deus ele está preocupado a quem você adora e como você adora. Tratando sobre esse texto, John Piper, que é um renomado teólogo, ele diz assim, quando Jesus diz que o único caminho a ser adorado é o Pai, ele levanta a questão de quem seriam os seus filhos. A resposta já foi dada lá em João 1,12, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles a quem recebe Jesus são os filhos de Deus. Então, amados, Deus está preocupado a quem você adora e não o local onde você adora. E nós que agora somos filhos de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nós devemos adorar por esta razão, de que nós cremos que Jesus veio, morreu por nós, deu a sua vida por nós, nos tirou do laço do pecado, nos tirou da condenação eterna, nos dando agora salvação eterna. Tendo esse entendimento, esse espírito, é que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade.
Por isso, amados, não perca tempo com a superficialidade do conhecimento das pessoas. Esteja focado. Se possível, use a falta de conhecimento dessas pessoas, para que essa mensagem ela alcance elas. A estratégia que Deus te der, faça. Faça. Não importa se essa estratégia seja irrelevante ao seu entendimento. Deus irá te usar para que pessoas sejam alcançadas. Seja focado naquilo que Deus colocou em seu coração, porque a mensagem e a ordenança já foi nos dada. Ide, pregue, faça discípulo de todas as nações. Há uma ação missionária promovida pelo Espírito Santo naqueles que conhecem Jesus. Isso aqui é extremamente interessante porque é impossível, categoricamente eu afirmo, é impossível alguém que entenda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que experimente o Evangelho puro e genuíno, não se importar com as almas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Por isso que eu afirmo que há uma ação missionária promovida pelo Espírito Santo naquelas pessoas que conhecem a Deus. Os versos 28 a 30 e verso 39 diz assim, o 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse a seu povo, venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele, não o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. O verso 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Amados, a mulher escuta aquela mensagem de Jesus, é alcançada pela mensagem do Evangelho e ela sai correndo, ela deixa seu cântaro, sai correndo para anunciar Jesus para aquelas pessoas da sua cidade que ainda não encontraram Jesus. O Espírito Santo promove isso na vida daqueles que de fato conhecem Jesus, que de fato tiveram um encontro com Jesus e adoram em espírito, no seu intelecto, na sua razão, e adoram em verdade. Porque é uma ação promovida pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender, como eu falei sobre o tema desse sermão, a missão e a igreja. Entenda, assim como eu entendi, que a igreja não foi feita para a missão. A missão foi feita para a igreja. A missão existia muito antes da igreja existir. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus ele quer ter um relacionamento direto, próximo com a sua criatura. E pelo pecado isso foi quebrado. Só que Deus, ele em sua infinita misericórdia e amor, ele promove agora uma volta do seu povo para ele mesmo. Quando ele envia Jesus, Jesus morre por nós. Agora leva sobre si os seus pecados e nos liberta desse jugo do pecado. E diante desse fato histórico, desse privilégio que os salvos têm, Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é discípulo de Jesus? Não me responda, isso é uma pergunta retórica. Você é discípulo de Jesus? Se você se considera discípulo de Jesus, obrigatoriamente você precisa anunciar o reino de Deus às pessoas. Porque Jesus deu essa atividade esplêndida a mim e a você.
A Bíblia fala que os anjos do céu pediram para que eles pudessem falar, anunciar o reino de Deus. Mas glórias ao nome do Senhor, porque Ele nos colocou como coparticipantes do seu reino, quando Ele fala, vocês precisam ir, anunciar o Evangelho e fazer discípulo de todas as nações. A alegria daquela mulher, amados, foi tão grande em encontrar Jesus que ela não pôde guardar essa grande novidade. Sabe quando nós prometemos aos nossos filhos que nós iremos dar um presente, e quando nós damos o presente aos nossos filhos, eles ficam radiantes de alegria, abraça, beija, sai mostrando para todo mundo. Por isso que Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, por sua verdade, por sua inocência. E assim como essas crianças, quando ganham um presente, ficam felizes, nós ganhamos um presente da salvação e precisamos anunciar a todos que Jesus salva. Que nós somos participantes, coparticipantes do anúncio desse evangelho. Jesus usará a mim e a você para anunciar o reino de Deus para as pessoas. Se disponha, tenha foco, peça a Deus as estratégias, e não precisa ser as grandes estratégias, como eu já mencionei. Jesus foi simples, ele usou a sua estratégia da humanidade, da sede, da fome, do cansaço, para ter um diálogo com aquela mulher e depois desenvolver um diálogo e anunciar o reino de Deus a ela. A intencionalidade, ou intencionalmente, a mulher, ela foi um agente da missão do reino de Deus. Intencionalmente, a mulher, quando recebe aquela mensagem de Jesus, ela diz, olha, eu não posso deixar que isso fique somente entre nós dois, eu preciso anunciar para aquelas pessoas que estavam como eu estava, sedentas de ouvir de fato sobre o reino de Deus, sobre a adoração de Deus, sobre a adoração a Deus. Eu preciso levar esse assunto a todas as pessoas. E ela foi um agente da missão do reino de Deus, para falar de Jesus, aquela cidade de Sicar, em Samaria. Amados, depois de ter falado tudo isso, eu queria trazer algumas aplicações nessa noite. A primeira delas é, quantas vezes nós nos julgamos melhores do que os outros? Os judeus, eles se sentiam melhores do que os samaritanos, a ponto de nem passar perto de Samaria. Jesus quebra essa barreira. E nós? Será que nós nos julgamos melhores do que outras pessoas porque ainda não declaram a mesma fé que eu e você declaramos? Será que nós nos colocamos melhores do que eles a ponto de menosprezá-los? Precisamos ter a intencionalidade de Jesus, quebrar barreiras, construir pontes e entender que a mensagem do reino foi dada a mim e a você. E essa mensagem, ela deve alcançar outras pessoas, independente de credo religioso, independente de cor, independente de opção sexual. Nós não somos chamados para analisar a quem nós iremos pregar. Nós somos chamados para pregar o evangelho do reino de Deus. Então, precisamos trazer à nossa memória que outrora nós estávamos na mesma situação daquelas pessoas, sem ainda declarar que o nosso Salvador era Jesus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe alguém para falar do evangelho a cada um de nós. E se essas pessoas que falaram do evangelho a nós, fossem olhar para a nossa condição, será que de fato eles falariam do evangelho de Deus para nós?
qual era a tua condição antes de você entender Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Será que isso antes era uma barreira que impedia alguém de falar de Jesus para você? Alguém quebrou essa barreira. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Quebrar a barreira para anunciar o evangelho do reino de Deus. A segunda aplicação dessa noite que eu queria trazer é que na nossa missão não deve ser apenas para dentro da igreja. Deus, ele não te chamou para cuidar apenas dos afazeres da igreja. E eu falei um pouco sobre isso aqui da última vez que eu preguei. Jesus, ele não está preocupado com o trabalho que você faz para ele. O que importa para ele é se você, antes de tudo, entendeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você cumpre a missão do reino de Deus em pregar o evangelho para ele. Então, a igreja, eu e você, precisamos avançar em anunciar o reino de Deus para essas pessoas. A terceira aplicação para essa noite: qual tem sido a sua estratégia para evangelizar? O que você tem colocado para Deus como estratégia daquilo que você precisa para anunciar o reino de Deus? Como eu falei, muitas vezes as pessoas elas ficam intimidadas porque acham que a estratégia precisa trazer aos olhos de outras pessoas uma pompa. Não, amados. Aprendemos nessa noite que a estratégia ela pode ser simples. Tem um dito popular que diz assim: é o bom, bonito e barato. A nossa estratégia ela precisa ser boa, bonita e barata no sentido de que ela deve ser simples, ela deve ser genuína, porque em determinados momentos não precisará termos tecnologia avançada, não precisaremos ter recursos avançados para anunciar o evangelho. Nós precisamos dizer, ou precisamos apenas entender, que um diálogo é simples e é suficiente para anunciarmos o evangelho do reino de Deus. Eu compartilhei no último domingo aqui com algumas pessoas que estávamos após ao nosso culto da manhã, que uma pesquisa saiu em 2016 falando sobre o alcance das pessoas através da missão da igreja. E alguns percentuais diziam que a mensagem do domingo, a pregação do domingo, ela alcança 3,5% das pessoas pesquisadas. O folheto, aquele que nós saímos entregando, ele alcança 4,4% dessas pessoas. Agora, dois dados que me surpreenderam, dizem que 49,5% dessas pessoas alcançadas se dá pelo relacionamento parental. Aquela pessoa da nossa família, que nós nos relacionamos e sempre falamos da mensagem do evangelho para essas pessoas. E 39,9% representa as pessoas que se relacionam com os amigos. Ou seja, massivamente, a pesquisa diz que a melhor estratégia, não menosprezando as outras, porque a mensagem do evangelho ela tem que ser anunciada de todas as formas, mas massivamente, o alcance das pessoas na missão do reino de Deus está dentro do relacionamento que nós temos no nosso dia a dia. Então, a estratégia que nós temos diante disso, algo bem simples, é você se relacionar com seus amigos, com seu parente e falando de Jesus para essas pessoas. A quarta e última aplicação, e eu queria convidar o grupo de louvor, é que Deus ele te deu uma missão. Não renuncie a essa missão que Deus ele te deu. Tenha coragem. Seja firme. Deus ele te colocou em determinados lugares com o objetivo de anunciar o reino
de Deus para essas pessoas. Aonde você está, é ali que Deus, Ele quer te usar. Não pense nesse momento em que você precisa ir para outras nações para falar de Jesus. Não pense nisso nesse momento se Deus não te chamou agora para ir. Mas pense aonde você está, dentro da sua própria casa, na casa de seus familiares, na casa de seus amigos, o seu relacionamento, no seu trabalho, aonde você está fazendo compras a tempo e fora de tempo. É onde Deus ele quer te usar para que o evangelho seja propagado a essas pessoas. Então, amados, não renuncie à missão que Deus ele te trouxe. Então, eu gostaria de trazer para concluir esse pensamento do teólogo Chris White, que a missão não foi feita para a igreja, mas, de fato, a igreja foi feita para a missão do reino de Deus. Amém? Eu queria que você pudesse se colocar em pé, em nome de Jesus.